uma casa de amor. Então, bom dia. É com muita alegria que recebemos vocês hoje em nossa casa, na nossa nova sede. Tem muita coisa ainda para ser feito aqui. Porém, se nós não forçássemos a barra e viéssemos, só em 2058, só no mundo de regeneração. Agora, com certeza, a gente aqui, eles vão andar rápido com essa obra agora, porque nós estamos vendo, né, vai agilizar um pouco mais. Então, fizemos o possível para que vocês estivessem o mais confortável possível. Então, muito obrigado por todos terem vindo aqui, do fundo do coração. A casa espírita sem gente não é casa espírita. Vocês são a razão de ser da nossa casa. Deixa eu cumprimentar aqui o meu amigo. Eu queria, o tema é livre, mas queria que você falasse de um pouquinho da Maria de Magdala. Tá bom. Tá? O Guilherme Kremer, ele não sabe, mas eu gosto muito dele, sempre fui fã dele, há muitos anos eu o acompanho, ele é escritor e conhece muito do Evangelho. Então, muito obrigado, Guilherme. Para o Guilherme, todos os convites que fizemos, ele esteve aqui nos prestigiando e a gente fica muito feliz porque ele tem um vasto conhecimento e vai passar para a gente. Pedi para ele falar um pouco de Maria de Magdala hoje, que vai ser do encontro de Jesus, vai falar alguma coisa sobre ela. Quem está no encontro de Jesus já vai aprender um pouquinho hoje. O tema para o nosso irmão é livre, a prece de Natal. Quando terminarmos o ano, no dia, cai na quarta-feira, né? Festa de 31, quanto é que é? Quarta ou é de sábado? Domingo. Então nós teremos reunião pública na quarta-feira e outra no sábado. Durante a semana não temos nada. E vamos assim, quarta e sábado, até depois do dia 8 nós reiniciarmos as atividades normalmente. A gente vai fazer hoje uma promoção. Vocês viram que a livraria também está bem arrumadinha, não está? Nós vamos pedir aquele senhor que virá aqui semana que vem, professor, para completar as estantes do lado de cá para a gente. E vai ficar a nossa livraria melhor ainda. Aí nós vamos fazer uma promoção desse livro aqui, Livro dos Espíritos, edição CELD, que a gente estuda aqui, uma excelente edição, tradução do CELD, por R$20. E esse aqui, para os que enxergam um pouco como eu, com a letra maior, R$30, tá? A gente está fazendo aqui preço de custo, 20 e 30. Quem desejar comprar, só passar na livraria. Então nós vamos iniciar com a leitura do Evangelho, fazer a prece e vamos passar a palavra para o nosso irmão Guilherme. E durante os passes, a Adilane fará o comentário do capítulo 6, item... Capítulo 6, item 6. Capítulo 6, o Cristo Consolador. Venho ensinar, item 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Que chorem, visto que a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, pois os anjos consoladores também virão enxugar suas lágrimas. Trabalhadores, arai o vosso campo, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos fornece o pão terrestre
para os vossos corpos, mas vossas almas não são esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando a hora do repouso soar, quando a trama de vossas vidas escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada se perde no reino de nosso Pai, e vossos esforços, vossas misérias, formam o tesouro que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais despojado de todos vós talvez seja o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem aos seus irmãos são meus bem-amados. Aprendei com a preciosa doutrina que acaba com o erro das revoltas e que vos demonstra o objetivo sublime da prova humana. Assim, como o vento varre a poeira, que o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos da terra, que frequentemente são muito miseráveis, porque suas provas são mais perigosas que as vossas. Eu estou convosco, e meu apóstolo vos ensina. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, para um dia vos lançardes livres e felizes no seio daqueles que vos criou frágeis, para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa própria argila, a fim de serdes os artesãos da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Vamos fazer a nossa prece e entregar a palavra ao nosso irmão Guilherme Creme. Deixa aí. Obrigado. Amado Jesus, é com imensa alegria, com extrema alegria, que inauguramos a sede da nossa casa de amor. Hoje, Senhor, iniciamos a nossa primeira palestra e rogamos que nos assista, que nos envolva e que a beleza do local nos faça ainda mais simples, mais humildes, que sejamos sempre aqueles apóstolos da Casa do Caminho, que recebia os doentes, os deserdados de toda a natureza. Que esta casa, Senhor, seja sua. E então, rogamos as bênçãos também para os irmãos que usarão a palavra, usarão em teu nome, em nome do Mestre Kardec. Inspira-os, ajude-os, ajude a todos nós. Precisamos de ti. Em nome do nosso irmão altivo, diretor desta casa, a quem muito agradecemos. Em nome de toda a coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP. Em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, nossos mestres. Em nome do amor que vibra nesta casa de amor, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os trabalhos da reunião do dia de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então passamos a palavra para o nosso irmão. Que Jesus te abençoe. Obrigado. E o altivo te inspire. Precioso. Amigas
e amigos do SEAP, muito bom dia, muita paz, muita alegria. Nesse dia, nesse sábado, estamos antecedendo o Natal, eu recebi um verdadeiro presente. Obrigado, meu irmão, pelo convite de estarmos aqui, de certa maneira, iniciando as atividades, dando continuidade nessa casa nova, mas que já está com a ambiência da casa antiga. Graças a Deus, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui. Eu agradeço profundamente a todos vocês pelo convite, ao Altivo. A primeira vez que eu falei era a página do jovem, né? Num centro lá, no Meia, João Batista. E eu fiz a página do jovem, não vou falar quando, não, um tempão atrás. E tinha um palestrante, só que naquela época ele estava novo, cabelo ainda, não estava com cabelo branco. E eu guardei o papel, né? E anos depois fui ver que era o Altivo. Então, por primeira vez que eu falei, foi com a sua proteção. E certamente estou aqui presente também, me ajudando. Nesta casa que é muito importante para todos nós, porque é uma casa de Jesus. E por uma razão muito simples, Jesus nos conhece muito bem. Porque, por exemplo, nós sabemos na nossa consciência atual, aqui na matéria, os sofrimentos, as lutas que enfrentamos. Mas não sabemos exatamente quais foram as causas dessas dificuldades. E graças a Deus, o esquecimento é muito importante. Certamente não foram coisas positivas. Mas os Espíritos do Senhor bem conhecem cada um de nós. Assim que adentramos aqui nos portais desta casa, eles nos conhecem perfeitamente. Aquilo que já fizemos, os nossos compromissos, e tem o mesmo Espírito do Senhor, porque o Senhor também conhecia todos. Jesus já sabia o que havia dentro do homem, como afirmou o apóstolo João. Ele não precisava que ninguém testificasse sobre o homem, porque ele sabia o que havia no homem. Poderia dar aqui vários exemplos, mas tem um que eu gosto muito. Foi no início do ministério público, Jesus se encontrava em Cafarnaum. E certo dia resolveu, com seus discípulos, dirigir-se para a coletoria de impostos de Cafarnaum. Aí aqui cabe uma explicação. O Império Romano, naquela época, dominava a Europa, dominava a Ásia Menor e, evidentemente, estava sempre interessado nos impostos, mas não gostava de gastar recursos para fazer a sua cobrança, porque se exigia soldados, gente. Então, o que ele fazia? Ele avaliava a cidade e a sua zona rural, vendia essa concessão para uma família rica. E essa família, então, ia oferir o lucro naquela cobrança porta em porta, aquela cobrança violenta, muitas vezes. Os publicanos, como eram conhecidos, por essa razão eram considerados impuros, ninguém gostava deles. Acho que tinha até um sindicato dos publicanos, porque Zaqueu também foi um publicano. E o de Cafarnaum era Levi. E um dia Jesus resolveu dirigir-se para a coletoria. Ninguém se dirigia para a coletoria. Todo mundo fugia da coletoria, né? Hoje em dia você não escapa também do leão, né? Tem que fazer lá, pelo menos um sistema eletrônico. Mas os discípulos não entenderam, mas seguiram a Jesus. E ao se aproximar da coletoria, o mestre parou e observou que o chefe da coletoria, o dono do negócio, ele estava sentado na porta.
E Jesus observou aquele olhar triste daquele homem, porque ele era um preconceituado, ninguém gostava dele, apenas aqueles que trabalhavam para ele, os outros publicanos, aqueles que batiam de porta em porta, em propriedade. E ele observou aquele olhar triste, e para surpresa dos seus discípulos, ele se encaminhou para aquele homem, e aí eles não entenderam mesmo, né? Acho que Jesus ainda não conheciam muito bem o mestre. E Jesus se aproximou de Levi e lhe convidou: ergue-se e siga-me. E para surpresa de todos, esse homem preconceituado se levantou e seguiu a Jesus. Aliás, esse homem ficou tão feliz que no dia seguinte resolveu fazer uma ceia, porque ele não estava acostumado a isso, a ter uma receptividade como essa, e como tinha recursos, né, deu um banquete, sentou-se na mesa, provavelmente aqueles triclínios, né, onde as criaturas se deitavam, né, mas com a mesa, né, e ficavam nos triclínios, né, circundando. Tinha lá a presença do Levi, quem fizeram o convite, os outros publicanos que lhe auxiliavam, e Jesus e seus discípulos. E havia também alguns sacerdotes que já procuravam seguir ao mestre, até para ver o que ele estava fazendo, de certa maneira. E, ao observarem aquela mesa, um deles se aproximou para os discípulos e fez em forma de pergunta jocosa, né? O mestre de vocês ceia com pecadores? A ceia naquela época, ela não era uma mera refeição. Tinha todo um simbolismo quando você abria a sua casa para fazer uma ceia. E Jesus ouviu. E aí trouxe uma resposta bastante surpreendente. Não são os saudáveis que precisam de médico. Aliás, uma afirmação óbvia de Jesus, né? Não é aquele que está são que vai precisar de médico, é o doente. E na essência Jesus estava se referindo não à saúde do corpo, porque naquela mesa não havia ninguém doente. Ele estava se referindo às doenças da alma. Naquele momento, Jesus estava trazendo de forma indireta que ele é o médico das almas. Aliás, no capítulo 6, em mensagem do Espírito de Verdade, ele afirma: eu sou o médico das almas. Então, embora conhecendo a todos, isso nunca foi uma barreira para o mestre. Ele sempre procurava identificar o potencial. Se ele visse Levi como um publicano, talvez certamente não se aproximaria, mas ele via o potencial daquela alma e foi lá, convidou, e esse homem fez a adesão mais rápida ao Evangelho. Ele se levantou e seguiu. Ele não perguntou o que ele iria ganhar, o que ele tinha que fazer, quais eram as exigências. Não, ele se levantou e seguia Jesus. Nós estamos tentando seguir ao Mestre há 2000 anos. Então ele procurava ver sempre esse potencial. Zaqueu, que também era um outro publicano, ele sofria de usura, mas o mestre foi na sua casa. Nicodemos tinha uma vaidade intelectual, era um doutor da lei, tanto que ele foi ter com Jesus à noite, para que ninguém visse ele indo falar com o mestre. É a vaidade intelectual. E aí Jesus, com tranquilidade, lhe apresentou a lei natural da reencarnação que ele desconhecia. Tu és mestre de Israel e não conhece essa lei? Imagina se eu, que é uma lei aqui
da matéria, imagina falar das leis do Espírito. Como também Maria de Magdala, era uma obsediada. Na essência, Maria de Magdala era uma obsediada. E Jesus foi lá e a resgatou. E ela, ao contato com a verdade, fez um esforço interior notável. Quem mais fez esforço para vencer a si mesma do que Maria de Magdala? Quem? O Emmanuel, comentando sobre isso, porque certa vez lhe perguntaram por que Jesus se apresentou por primeira vez na sua ressurreição, no domingo pela manhã, depois da crucificação na sexta-feira. Por que ele não se apresentou para Maria, sua mãe, para João, que era o discípulo amado, para Pedro, e foi se apresentar logo para quem? Para Maria de Magdala. Tanto que ela chegou no túmulo de Jesus chorando. E o mestre chegou para ela e falou: por que choras? Isso é uma lição muito importante para nós. Quantas vezes estamos chorando por uma coisa que na verdade é boa para cada um de nós? Maria chorava a morte de Jesus, ele estava vivo. Por que choras? E Emmanuel comenta que ninguém no Evangelho fez mais esforço por se renovar, para se renovar interiormente, do que Maria de Magdala. Nem mesmo Paulo, e nós sabemos que o nosso Emmanuel era fã de carteirinha do apóstolo Paulo. Nem mesmo Paulo fez tanto esforço. E ele complementou por uma razão muito simples, porque Maria de Magdala era uma amante dos vícios, enquanto que Paulo era um amante das virtudes. Então, quem fez maior esforço, e para selar que seu evangelho for trazido para aqueles que estão doentes e querem se renovar, ele se apresentou por primeira vez para Maria de Magdala. Então é uma alegria sempre quando aqui estamos numa casa de Jesus, porque ele continua com o mesmo olhar compassivo. Os espíritos do Senhor que aqui estão, que trabalham para ele, que foram enumerados ao início do nosso trabalho, todos eles têm a mesma visão, sempre procurando extrair o melhor de cada um de nós. E é uma lição também para cada um, porque também não vamos julgar nunca o nosso irmão, vamos procurar ver sempre o potencial que esse irmão, que esse companheiro que está trabalhando, o que ele tem de bom, extrairmos e potencializarmos essas virtudes nascentes para que ele realmente possa vencer, principalmente a si mesmo, que é o grande objetivo de todos nós, vencermos a nós mesmos. O século XVIII, e aqui eu vou fazer uma mudança, estou tentando atender a essa sugestão, que talvez não tenha sido nem sua, deve ter sido da espiritualidade superior, para que refletíssemos um pouco sobre Maria de Magdala. Nesse viés, é aquela criatura que fora amante dos vícios, mas fez um esforço inaudito para se renovar interiormente. Sintonia que o Kardec nos ensinou, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para se renovar, para vencer, não aquele que estabeleceu já dentro de si as virtudes. Nós não vamos ser cobrados por santidade. Se assim fosse, ninguém iria ser espírita, né? Nós vamos ser cobrados do esforço. Olha, você se esforçou? Agora, se você conseguiu, é outra coisa. Às vezes os vícios estão íncitos dentro do nosso espírito e não basta uma reencarnação para nós extirparmos esses vícios. Precisamos, às vezes, de séculos, até para você desenvolver virtudes que também são bastante importantes.
o Chico Xavier afirmava que era muito mais fácil você desenvolver uma virtude nova do que extirpar um vício antigo, de séculos. Não vai ser uma reencarnação, nós vamos conseguir fazê-lo. Mas nós temos que nos esforçar e será isso que nos será cobrado. Ninguém deverá chegar lá com atestado de santidade. Sabemos que a evolução não dá saltos. Mas o esforço nós temos que desenvolver, nós temos que nos aferrar, perseverar. Perseverança é fundamental sempre. Quem perseverar até o fim será salvo. O século XVIII foi marcado pelo pensamento racionalista, surgindo também o iluminismo. E com essa visão, a razão começou a ser preponderante. Tudo tinha que estar baseado na razão. Claro que isso foi muito importante. Nós só temos doutrina espírita por causa do racionalismo, que desenvolveu as metodologias científicas que dariam suporte para que Kardec pudesse codificar a doutrina espírita. Só que, evidentemente, a razão começou a ser preponderante e entrou em choque, né, com a religião baseada nos dogmas. E aí, realmente, o choque foi muito violento. E, com esse racionalismo, surgiu um grande interesse na Bíblia, mas, em especial, em Jesus. Até porque Jesus é o homem mais amado que existe, inigualável, tanto que muitos, ou a maioria dos cristãos, entendem que Jesus ser o Deus, o próprio Deus. A figura trina, una, mas trina, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesse ambiente racionalista, começaram a surgir aqueles que se interessaram para pesquisar como um homem pobre. Pobre. Jesus era pobre. Era um trabalhador, trabalhava com seu pai, que era um carpinteiro, numa cidadezinha desconhecida, fora do mapa. Nazaré era uma cidadezinha fora do mapa. Isso, na visão, até de certa maneira, protegia Jesus no seu desenvolvimento. Então, como um homem nessa condição pobre, vivendo numa região subalterna do Império Romano, a Palestina, ninguém se interessava por aquilo, não tinha muitas riquezas, com auxiliares simples, não tinham nenhum letrado, um era publicano, a maioria era pescador, sem estrutura política, sem estrutura religiosa, trazendo lições simples. O Evangelho todo mundo entende. Você pode até discordar. Amar o inimigo, mas sabe o que significa amar o inimigo. Então, todo mundo não tem dificuldade para entender as lições de Jesus. A grande dificuldade é praticar as suas lições. E, principalmente, um homem que teve um ministério público de 3 anos somente, não deixando nada escrito, nada, impactou a humanidade de tal forma que a sua cronologia foi dividida a partir do século VI, em antes de Cristo e depois de Cristo. Como pode um homem assim? E mais, um homem humilde, pobre e humilde. Jesus afirmava: não tenho nem um travesseiro onde recostar a minha cabeça. Mas sabemos que, se nós buscamos por primeiro o reino de Deus, tudo nos é concedido e dado. Jesus nunca passou necessidade, tá, gente? Podia ser pobre, luta, Deus jamais deixaria, né, isso acontecer. Até considerando o espírito natalino, sabemos que a época que Jesus nasceu, o rei israelita era Herodes, um homem
cruel, era um grande empreendedor. Ele fez o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém era pequeno. A época de Jesus foi o terceiro templo. O primeiro foi destruído, o de Salomão. Depois teve um de Zorobabel, por volta aí dos 400 a.C. Um templo, talvez, do tamanho aqui do SEAP, mas para as multidões que vinham, Jerusalém recebia 50 mil peregrinos, precisava de um grande templo. E isso Herodes fez. Mas ele era uma criatura desequilibrada. A única criatura que ele amou foi a sua esposa e mandou matá-la. Por essa razão ele ficou totalmente desequilibrado. Tinha até um dito popular na época, né, que era melhor ser porco de Herodes do que da família, porque a família ele matava todo mundo, mas os porcos eram sagrados, ninguém comia, então era melhor assim, não é? E quando os reis magos, ou conhecidos sacerdotes, que vieram lá, provavelmente da Babilônia, seguindo aquela estrela de Belém, ao longo do tempo a humanidade, né, ficou desenvolvendo teses. Que astro foi esse? Foi um cometa? Todos esses grandes astrônomos tentando descobrir que astro foi isso. Isso foram as falanges espirituais, né, porque esses sacerdotes, eles vieram lá da Babilônia, a que está a oeste, e foram para Jerusalém a leste. E depois a mesma estrela mudou de direção. Nunca vi, acho, mudar de direção, né? Mudou de direção para a cidadezinha que Jesus iria nascer, né? E quando esses sacerdotes seguem então onde Jesus se encontrava, ele nasceu um local para animais, onde cuidavam animais. Nenhuma casa recebeu Jesus, essa é a verdade. Nenhuma casa foi aberta a ele no primeiro Natal. Então ele teve que nascer onde os animais nasciam, eram tratados, cuidados, numa manjedoura. É interessante, a manjedoura é onde os animais vêm se alimentar. Nós também só iremos sair da nossa animalidade se comermos o pão da vida, porque Jesus falou: eu sou o pão da vida. Nós só iremos sair dessa condição se comermos também o pão da vida. Então, posteriormente, esses homens que vieram lá do Oriente, esses magos, trazendo seus presentes, mirra, ouro, incenso, para Maria e para José, em reverência a Jesus, e ficamos a pensar o porquê desses presentes. Sabemos que Herodes iria mandar matar aquelas crianças até 1 ano e pouco, mais ou menos, quanto seria a idade que ele entendia que Jesus teria, né? 1 ano e meio, andou matar talvez cerca aí de 40 crianças, e é por isso que ele é reconhecido como uma criatura totalmente aloprada. Mas aqueles presentes foram fundamentais, porque José, que sempre foi uma figura apagada para as pessoas, né? Nós só nos recordamos, a maioria das pessoas só se recordam de José quando armam o presépio. E tem aqui o José, tem que botar o José. Porque Maria, mãe de Jesus, falou. José entrou mudo e saiu calado, ele não falou nada. Mas Jesus, que é o governador solar, dependeu do trabalho desse homem. É um trabalhador, uma criatura diferenciada,
ele tinha um silêncio introspectivo, importante, reflexivo. Ele era um homem justo, como Mateus registrou. O homem justo naquela época não era aquele ligado à justiça, eu sou justo, não. Era uma criatura que era uma referência para a sua comunidade. E ele sempre o foi. E José tinha uma mediunidade onírica, ele tinha os sonhos, e sonhos difíceis de serem realizados. E quando foi ordenada a matança, os espíritos se apresentaram ao vá para o Egito. Sabe o que é seguir para o Egito naquela época? Talvez num jumentinho, com Maria, Jesus ainda talvez no colo, com 1 ano e pouco. E ele não tinha recursos, ele era um homem pobre. Aí eu fiquei entendendo, por isso é que chegou o ouro, por isso é que chegou o incenso, por isso que chegou a mirra, que deu o sustento para que aquela família pudesse seguir até o Egito. Deus sempre ampara e provê. Buscai primeiramente o reino de Deus e tudo mais lhe será concedido. E quando já estava instalado no Egito, novamente veio o Espírito, e José já ficava até trêmulo lá quando via esse Espírito. Lá vem dificuldade, retorne para Nazaré. E ele retorna com a família. Hoje nós não temos nem ideia disso, né? Porque tanta facilidade, avião, carro, ar-condicionado. Imagina naquela época. Retorne. Mas agora que eu estou aqui instalado, volte. E ele sempre atendeu aqueles sonhos. Com a maior dificuldade possível, os sonhos são alcançáveis. E ele o fez. Então, como um homem nessa situação, tendo 3 anos para trazer o seu evangelho, aliás, Jesus não deixou nada escrito, nada. Uma condição de humildade total. Basta lermos o Natal. Ninguém o recebeu. Foi colocado numa manjedoura. No seu ministério público, ao início, ele precisava do aval de João Batista. Porque se ele não fosse reconhecido por João Batista, a sua missão não teria sucesso. Porque João Batista foi o grande profeta precursor, é o Elias reencarnado, que viveu 800 anos antes. Ele precisava desse aval. Então, quando ele desce de Nazaré e vai até onde se encontra João Batista, João Batista reconhece nele, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista reconheceu em Jesus a sua condição. E mesmo assim, batizou o Mestre. João Batista ficou surpreso. A humildade de Jesus era tão grande que ele causava perplexidade. João Batista ficou perplexo, mas eu vou te batizar? E ele batizou. Faça o que você tem que fazer. Depois Jesus foi para o deserto e deu início ao seu ministério público. Claro que nesses 3 anos ele teve de se utilizar das curas para que chamar a atenção. Como é que você iria chamar a atenção naquela época para a sua mensagem se não fosse através das curas, do afastamento dos espíritos obsessores? Como? Mas Jesus não se sentia bem, porque para ele todo agradecimento tinha que ser dado a Deus, não a ele. E vocês sabem o que representa a cura, né? Hoje, que nós temos todos os recursos, quando temos a bênção de uma cura, ficamos totalmente envolvidos. Imagina naquela época, que a medicina ainda nem existia, e Jesus curava. Então, para tirar o foco de Jesus, dele, o que ele fazia? Não foi eu que curei, foi a tua fé que te curou. Foi a tua fé. Lembrando que realmente, para nós aproveitarmos as bênçãos que estão aqui nessa casa, nós precisamos ter a fé. Ele falou, foi a tua fé que te curou. Ele afirmava, olha,
de mim mesmo nada posso. Quando ele fazia tudo aquilo que ele fez, não, de mim mesmo eu nada posso. Tudo vem de Deus. Tudo que eu falo, que eu ensino, não é meu, é do Pai. Reparem, ele se esvaziava, como Paulo falava, ele se esvaziava a si mesmo. E por essa razão, é uma marca de humildade impressionante. Certa vez quiseram fazê-lo rei, porque ele havia multiplicado pães e peixe. Aliás, fez 2 vezes. Esse é o rei ideal, né? Ninguém mais precisa trabalhar para comer. Ninguém precisa ficar pescando nas noites frias do lago de Genezaré ou trabalhando no sol forte nos campos em busca do trigo. Mestre, multiplique pães e peixes. E ele foi sempre imune a esse aplauso popular. Ele saiu, deu um jeito e foi embora. E sempre colocava para todos, principalmente para aqueles seus apóstolos, porque eles estavam sempre a discutir quem era o maior. Isso é muito comum entre a gente, né? Quem é o maior? Aquele que está à esquerda e à direita? E Jesus ensinava, olha, quem quiser ser o maior, torne-se o servo de todos. Tanto que na ceia pascal, ele realizou quase o impensável. Eu acho até, de certa maneira, desnecessário, porque se costumava se lavar, e havia quando se aproximaram da mesa para fazer a ceia, começou aquela discussão quem ia sentar à direita e à esquerda, e Jesus tirou a sua túnica e cingiu a toalha e foi lavar os pés daqueles apóstolos. Imagine aqueles pés, né, gente? Naquela época não tinha essas, era só terra batida. E ele pegou aquela toalha, foi lavando. Pedro até reagia, porque Pedro era impulsivo. Pedro era impulsivo. Recorde aquilo que nós colocamos aqui ao início. Jesus vivia sempre a potencialidade. Pedro era impulsivo. Tomé era incrédulo, né? Mostre-me aqui as tuas marcas. Tomé era incrédulo. Então, no século XVIII, muitos estudiosos começaram a se abeirar do Evangelho, a maioria, para saber se Jesus existiu, se ele teve realmente presença, ou não foi uma invenção, ou um mito, ou uma lenda, até porque ele era considerado Deus. Embora não fosse grandes coisas, porque os imperadores romanos todos eram considerados divinos e eram aloprados. Então a literatura sobre Jesus é enorme. Só em língua inglesa existem mais de 100.000 biografias sobre Jesus. Em língua inglesa. Imagina nas outras línguas. E eles começaram a estudar aquele evangelho de trás para frente, de frente para trás, levantando todas as hipóteses e nada que pudesse trazer um risco que indicasse que Jesus não tem existido, foi uma invenção humana, como se tivesse algum intelecto humano capaz de inventar aquela história. Entretanto, surgiram 2 problemas. 2 problemas. A própria cidade de Nazaré, que não existia referência a ela, tanto que eu falei, Jesus nasceu, você lembra? Numa aldeia desconhecida. Você pegando toda a literatura antiga, não havia menção a Nazaré, o que é um problema. Aí, em 1960, descobriram uma placa em Cesareia Marítima com o nome da cidade Nazaré. Fizeram a datação século I antes de Cristo. Então, aquelas dúvidas que existiam começaram a ser resolvidas pela arqueologia. Mas a maior dúvida era justamente sobre Maria de Magdala. Por quê? Ela anunciou para a humanidade a notícia mais alegre. Tem um grande filósofo, até católico,
chamado Ernest Renan. Quem já leu Obras Póstumas? Kardec pergunta aos espíritos sobre Ernest Renan. Ele havia escrito um livro sobre Jesus, e Kardec perguntou aos espíritos, estava para lançar o Evangelho segundo o Espiritismo, e ele perguntou aos espíritos qual era a importância desse livro. Ele falou que os espíritos responderam que seria bastante importante, queria começar, embora não estivesse em sintonia com a doutrina espírita, seria um livro bastante importante, queria começar a demolir algumas barreiras, porque o livro dos Espíritos sofreu reações, mas não tão intensas. O Evangelho, quando você entra no Evangelho e o interpreta segundo a doutrina espírita, aí sim vieram, evidentemente, os maiores preconceitos que nós podemos imaginar. E Ernest Renan falou o seguinte: qual foi o sábio do mundo que trouxe maior alegria do que Maria de Magdala? Quem anunciou que Jesus estava vivo, que venceu a morte? Foi ela. E reparem, essa notícia foi tão importante que nós só temos o cristianismo, o evangelho, por causa dela. Porque se tivesse apenas a crucificação, Jesus seria esquecido, seria mais um profeta judeu que passou e trouxe aqui algumas lições. Mas com a confirmação da ressurreição, isto é, da vida sobre a morte, transformou, aquilo foi um catalisador. A própria comunidade cristã, que estava à volta de Jesus, com a crucificação, ficou desanimada. Vocês se recordam daqueles homens que estavam indo para Emaús? Mas nem se salvou, acabou numa cruz. Eles estavam sem esperança, totalmente desesperançados. E aí Jesus começou a andar com eles, né? Não, isso estava previsto nas Escrituras. Começou a fazer um tratamento de esperança. Quando veio a esperança, eles reconheceram que aquele homem era, em espírito, Jesus. Então, nessa visão belíssima, né, nós vamos caminhando para entendermos que Maria foi fundamental. Talvez não tivéssemos o Evangelho se ela não tivesse trazido essa notícia maravilhosa. Mas o grande problema era aonde nasceu Maria. Magdala. Magdala também, não existia referência nenhuma a Magdala. Só no Evangelho. Isso é um problema. Se você inventa uma cidade, tudo mais também pode ter sido inventado. E foi assim, sabem até quando? Até do ano de 2004. Estamos falando do século 21. Um padre mexicano que levava uma série de peregrinos para a Terra Santa, né? Tem sempre muita gente, contingente grande de pessoas, e ele fazia essa atividade, resolveu comprar uma pousada naquela região. E, evidentemente, conseguiu achar uma em bom preço, mas teve que fazer uma reforma. Ficava perto de Cafarnaum, a cidade de Jesus, como é conhecida. E, ao terminar de fazer a reforma, ele pensou o seguinte: por que eu não faço uma extensão, como se fosse um salão desse aqui maravilhoso, né? Salão maravilhoso aqui do centro, para que as pessoas também possam refletir sobre as suas experiências. Não é só a visita, porque ali não é um turismo para você ver alguma coisa histórica. Ali tem todo um cunho espiritual, toda uma dimensão espiritual revestindo cada ponto daquele.
e cada um vai trazer a sua experiência. E aí ele contratou uma extensão. Aí quando começaram a cavar, descobriram uma ruína. E aí, lá em Israel, isso é muito fundamental, para tudo. Para tudo. E eles são muito ciosos nisso, o que é realmente muito fundamental e importante. Vocês se recordam aí nessas últimas guerras no Oriente Médio, patrimônios da humanidade sendo destruídos pela selvageria das criaturas. E aí começaram a escavar, pasmem, a cidade de Magdala. E em 2009 conseguiram chegar à sinagoga de Magdala, totalmente preservada. Jesus esteve ali. Jesus lá esteve. Então eram essas reflexões que nós queríamos trazer, lembrando o período que nós estamos vivendo, antecedendo o Natal. Bem sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, até porque, até o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano, a festividade mais importante era outra. Era a festividade devida a Maria de Magdala, a Páscoa. E por que era mais importante para o cristão a Páscoa do que quando Jesus nasceu? Porque até o ano 312, você ser cristão era difícil. Estava sob risco de morte. Morte cruel. E que a informação e o anúncio de Maria de Magdala foi esse. Não, gente, a vida continua. Então era muito mais importante se comemorar isto do que o nascimento de Jesus. Quando se torna, a partir do ano 313, tem o Édito de Milão. Constantino trouxe a liberdade religiosa. No final do século IV vem o cristianismo a se tornar a religião oficial do Império Romano. Aí o interesse se volta, deixa de ter tanta importância a Páscoa e começa a ganhar importância Natal. E a partir das tradições que remontam ao passado, as festas, provavelmente deve ter pegado carona com aquelas festas romanas, já porque era a religião oficial do Império Romano. Vamos aproveitar aqui, fazemos isso. Sabemos que Jesus não nasceu em dezembro, no dia 25 de dezembro, mas foi a data eleita. Agora reparem, eu não sei, eu pergunto a vocês aqui, vocês já ouviram algum espírito daqueles que a gente confia, né? Definirem, olha, Jesus nasceu na data tal? Ninguém coloca, ninguém afirma. Eles sabem? Sabem. Mas eu acho que porque é uma intencionalidade nisso. Porque Natal é nascimento. Embora se me preocupem mais com Papai Noel, né, do que com o próprio aniversariante, que é Jesus, né, em decorrência desse grande movimento, né, comercial, enfim. Mas o grande aniversariante é Jesus. Então, o Cristo nasce no coração de cada um de nós em momentos diferentes, em datas diferentes. Por isso é que cada um tem o seu Natal, quando Jesus começa a nascer. Claro que ele nasce que nem ele nasceu, né? Como todos nós nascemos. Ele vai nascendo devagarinho, né? Vai crescendo, né? Vai se tornando um adulto. E aí, quando isso acontece, nós podemos afirmar, como Paulo afirmava, né? Não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim. Então, bom Natal a todos, muita paz, muita alegria. Meu irmão, muito obrigado pelo teu presente de Natal que você me concedeu. Estou realmente muito feliz, tá? Obrigado, gente.
Nós é que agradecemos muito, Guilherme. Agradecemos do fundo do coração. Que Deus te abençoe e abençoe a todos nós. Vamos agora ao nosso espaço, a segunda etapa do nosso trabalho. Os médiuns, por gentileza. Mestre Jesus, mais uma vez, recorremos ao teu coração amigo para inspirar os médiuns, fortalecer os guias deles, para que o teu trabalho seja feito a contento. Em nome do teu amor, iniciamos então, Senhor, o trabalho do espaço. Que assim seja. Que nesse momento podemos elevar os nossos pensamentos, analisando o Evangelho de Jesus, o capítulo 6, o Cristo Consolador, o item 6, e possamos imaginar Jesus nos ensinando a caminhar em direção ao progresso, nos ensinando a ser resignados com as nossas dores, que possamos imaginar Jesus nesse momento, em todos os momentos da nossa caminhada. Que nós, que trabalhamos para Jesus, possamos estar felizes em ser auxiliado por esse mestre, por esses irmãos, que aos quais em muitos das nossas visões não vemos, mas estão bem perto de cada trabalhador, de cada um de nós. Que possamos chorar porque a dor é permitida, mas que possamos vencer. E que possamos saber como enxugar as lágrimas de outros irmãos que, como nós, também choram.
Então, antes da nossa prece final, vamos ler a mensagem que foi dada por um espírito guia da casa a todos nós. Paz a todos vocês, amados do Pai. Paz. É com grande carinho e amor e satisfação que findamos mais um ano de trabalho juntos. Que no próximo ano, com a permissão de Deus, Pai de amor e misericórdia, continuemos juntos nos árduos trabalhos, alavancando o progresso, cuidando, abraçando, abrigando, aconselhando, falando do amor do Pai, enfatizando o Evangelho de Jesus e cumprindo com os mandamentos do Mestre. Hoje, nesta reunião tão singela, poucos ainda sabem o significado de uma confraternização cristã. O significado de todos reunidos com palavras que soam o amor entre os cristãos espíritas, entre as religiões, entre encarnados e desencarnados. Que não só neste dia em que se comemora o nascimento do Cristo, se unam para se despedirem do ano. Que se mantenham unidos, perdoando, dando boas-vindas ao ano novo. Permitam que Jesus seja o guia e modelo que devem seguir e se mantenham unidos também para os trabalhos e estudos do Mestre Jesus. Abracem-se em prol do amor maior. Corrijam-se dos maus hábitos que ainda tens. Estejam unidos em meio às dores que virão, diante das pedras que surgirão no caminho da vida. Caminhem sem reclamação. Sejam fortes. Lembrem-se que as dores surgem causando sofrimento avassaladores, tristezas, angústias. As doenças de muitos podem ser um sinal de Deus para lhes mostrar a necessidade de trabalho do amor ao próximo. Mesmo que vocês não estejam bem, não se aproveitem dos irmãos de longa caminhada terrestre. Façam preces pelos mais necessitados, para que possam ter forças para se levantarem. Não julguem quem lhes ofendem. As chagas causadas pelas ofensas formam cicatrizes divinas e com elas serão mais fortes e confiantes, terão mais fé e mais amor. Se revidarem tais ofensas com as mesmas palavras de ódio, com calúnias, irão se igualar ao outro, abrindo brechas, se conectando com o mal, se deixando cair sem ter como se levantar. Ficar triste pela ingratidão dos outros é entrar na prisão, onde a penitência é a mágoa, algemado pelos seus ressentimentos. Todos os sentimentos contrários ao amor são capazes de causar doenças graves no coração. Suportem as lutas e as dores, que são provas e expiações, que são castigos e fazem parte da caminhada do espírito imortal. É necessário que passemos por tais dores para libertarmos o espírito imortal que somos e alcançarmos os voos rumo à perfeição de Deus, e em meio a elas termos a oportunidade de aprender a fazer o certo, de perdoar mais, de abraçar mais, de entender que somos todos, mas todos filhos do mesmo Pai. Pensem nas dificuldades que aprendem e se fortalecem.
Nada é fácil, somente para os acomodados, que permanecem estacionados, tudo parece ser fácil. Portanto, não se desesperem com as guerras, a fome, a miséria que vos cercam. Façam preces, peçam ajuda e saberão como agir. Jesus e Kardec sempre. Paz a todos. Um irmão, guia trabalhador do Cristo. Envolvidos, Senhor, na palavra amiga do guia, de um dos guias da nossa casa de amor, agradecidos imensamente por tudo que recebemos durante este ano, agradecer imensamente a todos que colaboraram conosco, pedimos, Senhor, forças para continuarmos no trabalho do bem, forças para continuarmos sendo simples, humildes de coração, forças, Senhor, para não nos desvirtuarmos do Teu Evangelho, da doutrina espírita. Em nome do Teu imenso amor, Jesus, por todos nós, do amor de Deus acima de tudo, mas que seja também em nome do amor dos guias desta casa, do altivo, com todos os trabalhadores que dirigem a nossa casa de amor. Em nome do nosso amor, minha querida, é que pedimos então, acima de tudo, a Deus e ao Cristo, a devida permissão para encerrarmos a nossa reunião pública da manhã de hoje. Que assim seja. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Muito bem.